Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto O que a aceitação não é. Diminuir suas expectativas não é a mesma coisa que reduzir seus padrões. Richard Carlson. A aceitação aqui sugerida não significa submissão ou impossibilidade de expressar a própria personalidade. Aceitar não implica estar de acordo com as formas de proceder equivocadas e nocivas que nosso familiar venha a adotar. Se o marido costumeiramente chega em casa embriagado, a aceitação aqui recomendada não quer dizer que a mulher tenha de concordar com tal comportamento. Se o filho faz uso de drogas, os pais não podem jamais aceitar o vício. Aceitem o filho, apenas. Se a esposa é dada à jogatina, que o marido não lhe imponha dinheiro na mão. A aceitação se dirige mais à pessoa do que aos fatos a que ela se permite. Será preciso distinguir o ato da pessoa que o comete. Foi essa a lição oferecida por Jesus no episódio da mulher adúltera. Depois de livrá-la da morte por apedrejamento, Jesus afirmou que não a condenava, aceitou-a. Todavia, recomendou que ela não voltasse a praticar o mesmo erro. Não concordava com o adultério. É preciso que haja entre o casal um consenso mínimo a respeito dos princípios básicos da relação que ambos haverão de respeitar. Valores fundamentais como fidelidade mútua, amor e respeito. Se acaso transigidos, atingirão o núcleo da relação, fulminando-a severamente. Cada parceiro saberá, porém, o limite das próprias forças em suportar uma relação atingida na sua essência. A aceitação tem excelente campo de aplicação nas diferenças não essenciais do relacionamento, impedindo que elas venham a afetar negativamente a família. É o que também afirma Anna Saslow, ao se referir ao fato de que casais felizes conseguem deixar de lado o que não tem tanto valor só porque isso agrada ao seu par. Por exemplo, aprecio a culinária japonesa, porém minha esposa não tem a mesma predileção. Quando sinto vontade de comer um sushi, ela por diversas vezes acompanha-me ao restaurante e me diz que importante é o prazer de estar ao meu lado. O simples fato dela não gostar da mesma comida não impede que eu realize minhas vontades gastronômicas e tampouco nos priva da convivência familiar, no sagrado momento das refeições. Certo, porém, que em nome da aceitação que o cônjuge nos deve, não passemos a viver em completo descaso para com as suas necessidades. Se o marido gosta de jogar o seu futebol que a mulher não lhe impõe empecilho, porém, que ele não resolva jogar todos os sábados à noite. Se nas férias o marido quer viajar ao campo e a mulher à praia, será preciso que alguém ceda, pois no contrário a família não estará junta. Agora não é saudável para o relacionamento que o abnegado seja sempre o mesmo cônjuge, como costuma acontecer. Nesse ano vamos à praia, no próximo ao campo, ou então vamos encontrar um local que possa satisfazer os dois interesses. Por isso, a aceitação que o parceiro nos deve não dispensa o nosso exercício de renúncia e respeito aos interesses do cônjuge. Essa é a corda bamba na qual o equilíbrio pede bom senso de parte a parte. Aí eu volto a falar. Se tiver afinidade, não tem que se equilibrar na corda bamba, né? Toda vez que a gente for se relacionar com alguém, tem que ser feito mesmo todo um levantamento, se essas pessoas têm coisas em comuns, gostos comuns, né? Aí eu volto a parabenizar o pastor Cláudio Duarte quando ele fala, né, da questão religiosa. Ele dá o exemplo da questão religiosa, mas serve para tudo, né? Quem é crente casa com crente, quem é espírita casa com espírita. Não que as diferenças não vão ser produtivas no meio social. Como eu falei ainda ontem, para você conversar com uma pessoa que tem um partido político diferente do qual você acredita, você vai conversar 2 horinhas com a pessoa ali sobre aquele assunto, vai se estranhar e tal, mas cada um vai para tua casa, beleza. Agora, um é de um partido, outro é do outro partido e vão para a mesma cama depois, como é que fica? Vai ter briga, vai ter discussão, vai ter desentendimento, vai ter alguma coisa que vai ferir o casal ali.
Então, aceitar o outro fazer coisas não pode ser coisas tão gritantes que seja contra aquilo que você acredita. Porque vai dar um dado momento que vai dar. Isso aí vai dar problema. Isso aí é fato. Casal que não consegue, de fato, ter um equilíbrio, um gosto em comum, as suas afinidades, eles estão fadados ao fracasso. Eu, Patrícia, não acredito que, sendo tão diferente, possa dar certo. A não ser que essa aceitação seja do tipo assim, cada um faz o que quer, tipo relacionamento meio aberto, né? Aqui ninguém cobra nada de ninguém. A pessoa sai, vai com os amigos para onde quiser, volta a hora que quer. O importante é estar junto de vez em quando, sei lá. Se o negócio ficar assim meio solto, aceitação dos dois lados, sem um respeito, sem limite para tudo isso, pode dar certo. Mas será que é o certo? Eu não vejo um casamento como um sufocamento. Eu não vejo o casamento como aqueles laços com nós bem atados e que você não pode se abrir. Não é dessa forma, porque talvez a forma que eu passe aqui fique parecendo isso, né? Não, eu vejo algo de respeito. Eu vejo que a partir do momento que eu escolhi uma pessoa para estar na minha vida, essa pessoa se encaixa na minha vida e eu me encaixo na vida dela. Por exemplo, meu casamento. Eu conheci meu marido com 17 anos, ele tinha 17 também. Eu estava na sala de aula estudando e ele estava na praia surfando. Eu já falei aqui, é tipo o Eduardo e Mônica, a música do Legião, não é? Eu estava aprendendo línguas e ele não escrevia nem o português, escrevia muito mal o português, por sinal. Eu fui trabalhar como professora e ele estava trabalhando como serviço geral. Não desmerecendo o serviço geral, mas ele já tinha condições de estar como eu, numa profissão. Serviço geral, como ele trabalhava, não era profissão, era quebra-galho. Enquanto ele ia para salão para dançar música de passinhos na época, eu ficava dentro do meu quarto lendo livros, estudando para as minhas provas. Quando eu ia conversar com ele, só dava certo a nossa conversa sobre amor, sobre o desejo de estar junto, de construir uma família, da saudade, porque a gente demorava muito para se ver. A gente namorou 6 anos escondidos sem ter nunca nenhuma briga, nenhum desentendimento. Era sempre assim, a gente vai ter um filho ou 2? Ah, nós vamos ter 2. Então tá bom, eu também quero. Eu quero um menino, uma menina. Se for menino vai ser assim, se for menina vai ser assim. Aqueles planos. A gente fazia planos juntos. Toda vez que a gente se encontrava, a gente falava do que aconteceu durante aquela semana, aquele mês, se a gente demorasse um mês para se ver. Mas sempre voltado do tipo assim, eu não via a hora de chegar esse momento aqui, de estar junto com você. Então era muito romance, era muito aqueles encontros românticos. Quando a gente saiu do romantismo e pulou para dentro de um casamento, sem apoio de família, sem dinheiro, sem estrutura, sem conhecimento nenhum, nós começamos a virar 2 gladiadores dentro de uma casa. Porque aí eu queria controlar dinheiro, porque o dinheiro era curto. Ele já era gastão. Eu tinha receio de ter que ficar pulando de casa em casa. Para ele, aquilo era uma aventura. Então, a princípio, eu e meu marido, nós tivemos muito atrito no começo do casamento. Porque a nossa realidade chocou. Depois, as coisas foram amenizando. Até que a gente chegou no senso comum. O equilíbrio, né? Nós vamos fazer junto. Então ele não tinha amigos, que era só dele. Os amigos que ele fazia parte do meu círculo de amigos. Quando a gente resolveu casar, falei para ele, o que foi passado já foi. Então, os amigos que ele tinha no passado não eram grande coisa. Os meus, os bons, aqueles que eram mais presentes, permaneceu. Os outros que são aqueles amigos mais para uma farra, uma conversa boba, esses aí eu excluí. Falei, esses aí não vai dar certo para um casamento, tá? Então a gente vai se afastar. Então a gente foi entrando no comum acordo, até que chegou o momento que equilibrou. Era nós dois no meio dos nossos amigos, da nossa família, aquela coisinha ali, tudo redondinho. Até o dia que ele saiu do redondo, saiu dos combinados,
começou a querer que eu aceitasse outras coisas que não eram aqueles combinados. Pela imaturidade dele e eu pela minha falta de paciência e ignorância que eu sempre tive. Dentro de outros relacionamentos, se eu for analisar, aí eu já não aceitava. Aí eu pegava a pessoa, peguei 4 relacionamentos depois que eu fiquei viúva, todos eles com desequilíbrios de alguma forma, seja emocional, financeiro. Então, para consertar, eu impunha. Eu vou te ajudar, mas tem que ser do meu jeito. Tem que rezar a minha cartilha. Aí eu fiz errado, porque aí eu não aceitava nada do outro. E as coisas caminhavam bem enquanto só um cede. Na hora que o outro não quer ceder, aí já dava atrito. Então, eu tenho como experiência de vida que a aceitação dentro de um propósito sério, respeitoso, com responsabilidade dentro do relacionamento, a aceitação é o ajuste. Meu marido adorava nadar. Eu não gosto de água de mar. Nunca gostei. Sempre gostei de tirar foto, ouvir a brisa, sentir. Mas entrar lá na água do mar, não, eu morro de medo. E ele nasceu em Caraguá, então ele nadava desde pequenininho. Quando a gente ia pra praia, a gente fazia o meio termo. Ele gostava de praia, a gente ia pra praia. Mas ele nadava no meio das tartarugas, dançava com elas lá e eu ficava do lado de fora, sentada nas pedras, tirando foto, lendo um livro, respirando ar puro, que é uma coisa que me agrada também. Os dois fazendo coisas que gostam, mesmo que não fosse totalmente ali, juntinho. Depois ele saía da água, vinha, me abraçava, me molhava, zoava comigo, que ele era cheio de fazer isso, né? Depois ele voltava pra água de novo. A gente tomava um sorvete junto, depois ele voltava pra água de novo. Passava ali uma tarde na praia, brincando. E era alegre a companhia, porque não tinha imposição nem de um lado nem do outro, tinha aceitação. Mas ele não me deixava sozinha. Já aconteceu de ir com um namorado, o cara fica lá nadando a vida inteira e eu fico do lado de fora, sentada, esperando, quem sabe um dia talvez, ele volta de lá da água e a diversão vai pro ralo, porque a pessoa não tá te dando atenção, não tem liga, é como se você estivesse sozinho naquele lugar. Então a aceitação, ela tem que estar bem equilibrada, assim, é o ponto de equilíbrio de um relacionamento, desde que esteja bom para os dois. Agora, aceitar só por aceitar, para evitar uma confusão, cansei de passar por isso, gente. Falava para a pessoa, meu celular não tem problema nenhum, não tem senha, não tem nada. Então, eu espero que você faça o mesmo. Para mim, celular e telefone fixo é a mesma coisa. Tocou, o primeiro que tiver perto atende. Não tem essa de segredo. Outro dia meu irmão pegou meu celular, eu vou pegar aqui. Eu falei, você não precisa falar que vai pegar meu celular. Pega meu celular, usa ele, ué. É um telefone. Não tem que ter segredo. Ah, não pode mexer. Por que não pode mexer? Né? E eu passava essa segurança para quem estava comigo. Mas nem sempre eu tive a segurança de quem estava comigo. Porque sempre ficava aquela coisa do silencioso para tocar, ou então corria para atender na minha frente, não deixava eu olhar a hora no celular. Essas coisas assim fragilizam. Então, eu prometo que eu vou ser o cara mais fiel do mundo, mas tem uma atitude desse tipo, de você não chegar perto de um celular, você já imagina o quê? Mesmo que não seja, você imagina. Então, eu aceito as suas condições, eu aceito as coisas que você quer, mas eu faço diferente. Isso gera instabilidade no relacionamento. Aceitou? Vamos rezar aquela cartilha. E a cartilha é do casal. Não é a cartilha de dos cônjuges. É o casal, junto, decidindo junto. Olha, até aqui eu saía com meus amigos, eu ia pra balada, eu ficava a noite inteira fora, mas agora eu tô com você, agora eu não vou mais fazer isso. Eu tenho vontade de dançar. Um dia você vai comigo pra eu poder dançar? Tudo bem, mesmo que o outro não goste, mas ele vai tentar ajustar isso, né? Tem que abrir mão um pouquinho para que o outro também faça aquilo que ele goste. Já aconteceu de namorar pessoa que gosta de pescar.
Eu não tenho muita paciência de ficar ali sentada, né? Mas hoje tem celular. Então, se a pessoa quiser ficar ali o dia inteiro sentado pescando, eu fico no celular. E tô do lado dele, dou a mãozinha ainda, né? É isso. É buscar o meio termo. A aceitação não é submissão. Eu já errei muito nisso aí. Eu já fiz pessoas ficarem submissas, mas fica até o plano B, viu, gente? Tem gente que fala, não, eu aceito todas as suas condições para ficar com você, eu te amo. Não fica, não. Com o passar do tempo, aquilo ali chega no, né? A pessoa fala, não, eu amo, mas eu não consigo me submeter. Vai chegar uma hora que a porca vai torcer o rabo. Então, ou é afim, tem que ter afinidade, ou essa aceitação tem que ser algo leve, de comum acordo mesmo, não de imposição. Senão não flui, não vai para frente. E dentro do espiritismo, a gente entende o seguinte: ninguém é de ninguém. Você não pode controlar uma pessoa 24 horas, não tem como. Seja até o nosso próprio filho. Tem coisas que ele faz, que ela faz, que você nunca vai imaginar que foi capaz de fazer. Porque não tem controle total em alguém. Então não adianta você querer que o outro aceite tudo, porque ele vai aceitar da boca, para evitar briga. Mas no fundo, ele vai arrumar uma brecha para fazer aquilo que tanto ele deseja. E a hora que ele arrumar uma brecha para fazer aquilo que ele deseja, ele vai te machucar. Porque você vai falar, você mentiu para mim. Eu fiz isso. Eu tinha altos DRs, porque eu descobria. O pior de tudo é que mulher é esperta. A gente não é metido a esperto, a gente é esperto. E a gente percebe quando tem alguma coisa. O homem já é mais relaxado, ele não percebe quando ele está errando, ele acha que está escondendo bem, mas não esconde. E aí machuca. Quando a gente aceita da boca para fora, na verdade a gente não está aceitando, a gente vai acabar se machucando e machucando com quem a gente está. Então o ideal é ser sincero, é ter afinidade, fazer aquilo que gosta junto. Se não tem afinidade, vai dar problema. E no espiritismo não tem como, eles mostram pra gente a espiritualidade que não tem como você ficar o tempo todo ali cerceando a pessoa, que nem a espiritualidade faz isso. Quando ele vê que o outro tá fazendo muita besteira, os espíritos melhores eles se afastam. Eles não ficam juntos. Ah, tá fazendo só besteira, vai ficar fazendo o que ali? Porque tudo que ele falar o outro não vai ouvir. E dentro de um casamento, um relacionamento não é diferente. A mulher ou o homem tá ali falando, o outro não tá entrando no eixo, tem uma hora que para de falar. E cada um vai para um lado. É a separação, as brigas. E acho que pior do que briga e separação é a indiferença. Chega um dado momento que você olha para a pessoa assim, caramba, só mente. Eu tô vendo que tá mentindo. Tá falando que vai fazer, mas não vai fazer. E aí vem a indiferença. E você vai saindo fora de pouquinho em pouquinho e aquilo é um processo bem dolorido. A indiferença também é dolorida. Então, para o relacionamento não naufragar, é sinceridade, transparência, cumplicidade, que essa aceitação seja de ambas as partes, que tenham um comum acordo, que tenham gostos parecidos para que não tenha muito embate, né? Viu que você gosta de samba e a outra pessoa gosta de música clássica, já é para se pensar.